No Doses de Saúde de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva mostrando os episódios mais vistos deste ano. Acompanhe. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Quais os sintomas principais que devem chamar a atenção para a trombose? Edema, que é o inchaço, né? Chama muita atenção, principalmente edema numa perna só. O edema mais frequente dos membros inferiores é o cardíaco. Pessoa com insuficiência cardíaca tem edema. Mas pode ter edema por uso de medicamento e o edema por trombose. Então, se a pessoa tem uma dor na perna e a perna incha, procure um médico, porque você pode estar com a trombose. Se não for tratado a tempo, pode levar à morte. As primeiras 48 horas, ela pode descolar o coágulo da perna e ir para o pulmão e a pessoa ter óbito. Ela tem uma embolia pulmonar. O drama é, Orley, nas primeiras 48 horas. Passado aquilo, o coágulo adere na parede do vaso e não se solta mais. Não sei se eu fui claro. Sim. Aí tem aquela história, eu vou fazer umas perguntas aqui que às vezes não tem nada a ver, mas muita gente fala, não, tem que tomar remédio para ralhar o sangue, para evitar trombose. Essa trombose não. Não. Essa trombose, a outra coisa, quando você tem 1 ou 2 episódios, tem que tomar o anticoagulante pro resto da vida. Depois do segundo episódio. E você fica com um X marcado nas costas. Se você tiver o terceiro, às vezes pode ser fatal. Agora, esse anticoagulante também tem uns probleminhas paralelos, né? Tinha, né? Em 1940, descobriram um anticoagulante chamado varfarina. Ela foi descoberta no trevo doce. O gado comia o trevo e morria de sangramento. Aí viram que aquilo era um anticoagulante. Aí começaram a produzir e ele reinou por 50 anos. E ele interagia muito com medicamento e com outras drogas. Com alimento. Com alimento e com outras drogas. Por exemplo, folha verde. Não podia comer porque atrapalhava o anticoagulante. Ele diminuía a ação. Carne. Não podia comer carne muito gordurosa porque exacerbava a ação do anticoagulante. Alguns remédios aumentavam a sua ação e diminuía. Esse anticoagulante chama Marevan ou varfarina. Isso hoje foi quase banido da farmacopeia brasileira. Usa-se muito pouco. Hoje tem os novos anticoagulantes, chama NOACs. É a rivaroxabana e a apixabana e a indoxabana. São anticoagulantes que você bebe um comprimido a cada 12 horas e está protegido. É o xarelto. Então, assim, melhorou muito. Eles não interagem muito com medicamento, sabe? Você pode tomar até um vinho que não faz mal. Aqui, antes da gente entrar aqui no estúdio, você comentou com a gente o número de pacientes que tem te procurado ou cometido dessa... Porque a gente também é um consultório viciado, né? Como eu sou angiologista, eu recebo muitas pacientes. Muita gente manda para mim ou pacientes que já trataram comigo mandam... sim. Recomendo, eu 32 anos de consultório, né? E trabalho bem feito, né? E aí o paciente vem encaminhado por outro paciente, que é consulta certa, isso, ou por um colega, né? Sim. A gente... E você perguntou qual é a incidência. Então, é 1 a cada 1.000 habitantes, mais ou menos, por ano, e não tem assim, se é mais em homem ou mulher. É mais ou menos... Não existe essa divisão. O problema de peso também, o senhor já disse, né? A obesidade com sedentarismo não combinam. Porque você sabe que a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos de atividade por semana, né? Essa é a preconização da OMS, Organização Mundial de Saúde. É meia hora por dia, não é nada. Nada. Se você não tiver disposição ou disponibilidade de tempo para meia hora, você divide isso, né? E hoje 15, tudo 15, a atividade física tem, né? Todo tratamento tem que ter atividade física. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred.
A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Existe uma diferença de tratamento do câncer na pessoa mais idosa e no mais jovem? Existe, porque, assim, nas pessoas mais idosas, a gente vai ter alguns outros problemas associados, né? Então, muitas vezes isso vem associado a outras doenças crônicas que a gente precisa olhar, a medicamentos, que é o que a gente chama de polifarmácia. Então, muitos idosos que chegam tomando uma pilha de remédios por dia. E o paciente jovem, como eu falei, a gente tem essa preocupação também com a estrutura do trabalho, né? Não impactar tanto na qualidade de vida. No idoso já é uma preocupação mais com a funcionalidade, em termos de a pessoa já perdeu um pouco da funcionalidade, então talvez ela não tolere um tratamento muito agressivo. Enquanto o paciente jovem, ele precisa de um tratamento mais agressivo para potencializar a chance de cura, porque tem uma expectativa de vida muito longa, né? Então a gente tem que ter a preocupação se esse câncer vai voltar lá na frente. O uso exagerado e sem acompanhamento de anabolizantes, de suplementos alimentares que a moçada usa aí à vontade em academias e tudo mais, isso tudo Isso tudo é fator de risco, e também a gente sabe que é fator de risco para outras doenças, principalmente cardiovasculares, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem um uso realmente indiscriminado, né, de reposição hormonal em pacientes que não têm indicação de fazer. E a gente não tem correlação. Existe até uma fake news de que a reposição de testosterona diminuiria a incidência de câncer de mama. E aí eu fui olhar o estudo para ver o que A era reposição de testosterona na mulher. na mulher. Isso. Mas, assim, é um estudo muito mal feito. Eles pegaram pacientes que tinham câncer de mama e pacientes que estavam em reposição de testosterona e observaram os desfechos ali, né? Pacientes que estavam em risco de ter câncer de mama. Só que eles compararam o dado com a base de dados geral. Então, não foi um estudo que pegou, por exemplo. Para a gente saber isso, eu teria que pegar as pacientes, metade vai tomar testosterona, metade não vai tomar, e avaliar essas duas. Eu não posso cruzar isso com uma base de dados que as pacientes não são iguais. Então, assim, hoje em dia é muito fácil você abrir um vídeo na internet e tem lá: um estudo foi publicado falando que a reposição de testosterona diminui a incidência do câncer de mama. Mas as pessoas não sabem interpretar estudo. É difícil até para quem é médico, porque, assim, a gente que é oncologista, a gente vive de estudo no nosso dia a dia, porque a evidência de câncer, ela muda a cada congresso. Então, assim, a gente tem que ir mesmo para congresso se atualizar, buscar aulas, reuniões e tudo mais. Então, assim, um estudo mal feito, ele pode tendenciar a população a fazer uma coisa que não tem respaldo científico algum pela comunidade. Então, esse estudo, na verdade, ele não foi designado para isso, entendeu? Então, assim, a testosterona na mulher, ela é baixa mesmo. A gente não foi... No nosso biotipo não produz testosterona. A testosterona é um hormônio do homem. Então, por que que tá tendo esse uso indiscriminado de reposição de testosterona e outras drogas também, outros anabolizantes também, com fins estéticos principalmente, né? Qual o benefício da testosterona? Eu estou te fazendo essa pergunta como se eu fosse aqui um paciente no seu consultório e, de repente, eu lanço essa pergunta. Então, a testosterona está mais associada à disposição, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, em pacientes que têm câncer de próstata, que na maioria das vezes o tratamento consiste em cortar a testosterona, porque ela alimenta, né, a produção do câncer de próstata, das células de câncer de próstata. Então, o paciente, quando ele não tem testosterona, ele vai perder disposição, a libido também, né, que é algo que nas mulheres aumenta com a reposição, e nos homens também. Então, assim, basicamente é um hormônio que também está associado a um pouco mais de ganho de massa magra, né? Então, para a pessoa que está procurando fins estéticos, isso é vendido como
o hormônio salvador, assim, porque você vai ter mais disposição, você vai ter mais libido, você vai ganhar mais massa magra. Então, assim, é ótimo, né? É. Só que o risco disso a gente não sabe, a consequência a longo prazo. E a gente sabe que a consequência cardiovascular é muito importante. Então, o aumento de pacientes que estavam em uso de hormônios anabolizantes com morte súbita também é algo preocupante. É, esse aumento me surgiu agora essa pergunta, que vira e mexe aqui nas entrevistas com colegas seus, a gente sempre retorna lá no Covid, na epidemia, das sequelas do Covid. Teria alguma coisa a ver? Como sequela Não, pelos dados que a gente tem, não. O que a gente tem visto recentemente, assim, algumas vasculites pelo Covid, polineuropatia, às vezes, de paciente que ficou muito tempo internado na UTI, mas, assim, em relação a isso, eu acredito que não tenha uma relação. Mas eu acho que os estudos vão demorar a sair. A gente está passando agora 5 anos da pandemia, né? Então, o tempo de follow-up de um estudo bom geralmente é 5 anos. Então, eu acho que os estudos vão começar a sair agora, sabe? Mostrando o impacto que isso teve na população que teve Covid e que, graças a Deus, sobreviveu, né? Porque olha quantas pessoas nós perdemos, né? A vacina também não... Não, a gente não tem visto, assim, efeitos colaterais em relação à vacina. E eu acho que muitas pessoas colocam a culpa dessa morte cardiovascular nas vacinas e tudo mais, mas não querem olhar para todo o resto, né? Porque se a gente for olhar a quantidade de pessoas hipertensas que tem nessa faixa etária que não sabem ou que não fazem o tratamento porque acham que não tem que fazer e não muda o estilo de vida. E eu falo isso nos meus colegas médicos também, porque não existe, acho que uma profissão pior para cuidar da própria saúde do que médico, né? Que não faz nada certo. Eu conheço alguns. Então, come mal, dorme mal, trabalha muito, descansa pouco, não pratica atividade física e depois, quando vai ver, a conta chega, né? Então, assim, a minha geração já é uma geração que está mais preocupada com essa questão da qualidade de vida, né? E de como isso vai impactar. Então, eu acho que é muito difícil a gente olhar e falar assim, poxa, eu estou me alimentando mal, eu não estou fazendo academia. O tempo recomendado de academia, de atividade física aeróbica, é de 300 minutos na semana. Quem está conseguindo fazer isso? Nossa, não é nada, né? Então, assim... Mas, assim, se for perguntar no consultório, ninguém faz 300 minutos, porque é muito. Então, assim, dá para se organizar e fazer, entendeu? Eu acho que é difícil a gente olhar, então é mais fácil a gente pôr a culpa na vacina. Não foi o Covid, não foi a vacina. Então, assim, a nossa memória tá ficando ruim. Por quê? Celular, né? A gente não tem concentração mais para fazer, a gente não tem concentração para assistir um filme sem mexer no celular, para assistir um Reels de 1 minuto e meio. Às vezes, quando eu vou postar um vídeo no Instagram, eu falo, nossa, esse vídeo ficou grande demais. 2 minutos o vídeo tem. Ninguém assiste. E aí depois fala, não, minha memória ficou ruim por causa do Covid. Será que foi por causa do Covid mesmo? Ou será que a gente não está exercitando o nosso cérebro o suficiente, sabe? Essa coisa de celular, de tecnologia, de inteligência artificial, tudo isso aproximou as pessoas... vamos dizer, dentro da tecnologia, mas pessoalmente, entendeu? Familiarmente, vamos dizer assim, as pessoas estão... Muito mais distantes, né? Mais distantes. Dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, um tá no celular, o outro também tá no mesmo ambiente, mas não tem aquela troca, né? Perto e distante, né? É, Ao mesmo tempo. sim, com certeza.
Você é coordenador do CVV em Uberlândia, né? Isso, o Centro de Valorização da Vida. Você deve ter conhecimento de casos lá gigantes. Eu tô mais na parte da mantenedora, né? Então, assim, né, eu não faço os atendimentos, eu sou um voluntário a gente fala que é os voluntários especializados, né? A gente fica na parte da mantenedora. Mas eu tenho uma história muito que me comoveu muito, foi um dos primeiros casos que eu tenho de Uberlândia, né? A família levou lá no meu consultório um jovem de uns 20 e poucos anos, que já tinha tentado autoextermínio 11 vezes. Nossa. Aí, assim, a cena, eu entrei na recepção, ele estava lá, o pai e a mãe, né, naquela angústia, querendo ajudá-lo. Aí, na hora que ele entrou no consultório junto com o pai e a mãe, ele falou, ó, você vai ser mais um dos psiquiatras que eu tô passando, eu já decidi que eu vou morrer, falou a data, daqui tantos meses. Aí, como ele era maior de idade, pedi para os pais esperarem lá de fora. E aí ele falou, ó, não adianta, você não precisa falar nada comigo, eu já decidi, né, eu não consegui, mas agora eu vou conseguir. Aí eu perguntei, mas daqui quanto tempo? Ele falou, ele falou a data, acho que eram 7 meses que ele tinha feito tinha uma data simbólica. Falei, então tá, então não vou te impedir, até porque eu não consigo, né, nem seu pai, nem sua mãe, mas esses 7 meses eles podem ser melhor do que foi até agora. O que você acha? Você acha que a sua vida tá boa? Não tá boa, porque senão eu não ia fazer isso. Falei, então deixa eu te ajudar a ficar bem, para você aproveitar os seus últimos 7 meses de vida e... depois a decisão é sua, né? Eu não posso interferir, seus pais, a gente vai tentar te ajudar. Ele já tinha sido internado várias vezes também. E isso foi quando eu vim para atender Uberlândia, quase 15 anos. Hoje ele já está com 37 anos, terminou a faculdade, casou, tem filho. E o que a gente leva disso? É que ninguém vai mudar ninguém. Então ali... A pessoa se muda, né? A gente foi... a minha abordagem foi assim, ó, eu respeito a sua decisão, mas vamos fazer sua vida ficar confortável até o dia que você realmente resolver que você vai fazer isso. E ali ele foi pensando, porque todo mundo ou internava ele ou ficava assim, você não pode se matar, pensa na sua família, pensa em Deus, pensa nisso, pensa naquilo. Isso não resolve, né? Isso faz a pessoa sentir mais culpa, porque ela já está deprimida. Aí você começa a falar das coisas boas que ela tem e que ela quer se matar, aí ela vai ter mais raiva, vai ter mais angústia. E é um caso assim que... E eu nunca falei sobre isso com ele na consulta. Até hoje a gente não fala sobre esse tema. Nunca. Não fala mais, mas não porque não pode falar, né? Que normalmente nas consultas eu pergunto. Mas foi meu combinado com ele. E até hoje ele tá lá e faz planos e tá com a vida ainda. Então, assim, a gente tem essas histórias. Teve uma também, eu não estava atendendo lá no CVV, mas um colega lá atendeu e compartilhou com a gente. Que a pessoa ligou e ela já tinha feito injeção de alguma substância. Ela queria alguém só para conversar. E ela ficou 4 horas no telefone. Depois a gente não teve mais... A gente não sabe do desfecho, porque o CVV a gente não tem esse controle. Mas assim, o nosso papel é ajudar as pessoas. Acolher, não julgar, não dizer o que elas têm que fazer. Principalmente não fazer mais pressão do que elas já fazem a si mesmas. Porque conforme for a intervenção, pode até piorar, né? Aquela coisa de, não, se você fizer isso, você não vai para o céu, porque vai para o inferno, tem essas coisas todas. E tem formas, então vou dar um exemplo. A pessoa está com um pensamento de morte e está deprimida. Aí você quer ajudar. Aí você chega lá, está um dia bem bonito, né? Aí você fala assim, ó, você tem que sair dessa cama, vamos lá no Parque Sabiá, porque se você ficar aí, você não vai melhorar, você não quer melhorar. Ela não vai ficar pior. Agora, se você chega, você abre a janela, nossa, olha que sol bonito, olha que vento, olha o frescor do vento. Vamos sair aqui 5 minutinhos, vamos aqui de fora. Se você ficar confortável, a gente dá uma volta no quarteirão, qualquer coisa a gente toma um sorvete. Então, assim, um convite é diferente de um você tem. Se você não fizer isso, você não melhora. Enquanto você ficar deitado, você não vai melhorar. Então, assim, até como falar... É a abordagem, né? É importante. É de uma forma acolhedora. Empático. Tem um aspecto interessante também, eu acho importante, são os cuidados pós-tentativa, né? O cara, ele tentou o autoextermínio, não deu certo para ele, né? Felizmente. E essa pessoa tem que ter um cuidado especial também, né, de tratamento. Com certeza, né? A gente, até na questão do estigma, né? A gente vê
dentro até do trabalho da psicologia hospitalar, a questão na internação, né, um certo preconceito que é trabalhado dentro da equipe, né, em função de não estar valorizando a vida, né, como se fosse algo fácil para aquela pessoa que está adoecida, né, psiquicamente, então ela precisa de um cuidado. Então não é algo também que nós possamos estar julgando se ela fez uma coisa errada ou certa, mas a gente tem que tratar. Então ela tem que ser encaminhada para um tratamento psiquiátrico, psicológico, ela tem que se conhecer, ela tem que se fortalecer, porque aí a gente estava falando da questão assim, da desesperança, né? Foi um ato que ela tem, às vezes, para poder sobreviver, né? No sentido psíquico, né? Porque dentro das cisões aí, dos quadros psicóticos, é como se você tivesse, nesse momento, tentando acabar com uma coisa que não te deixa viver, né? E eu acho que, falando nos atos, né, que são, né, levados a cabo, é muito importante a gente pensar na família, no cuidado também aos pares, né, que permanecem, porque aí até o Setembro Amarelo surgiu de iniciativa de pais, né? Essa cor amarela se deve a um rapaz que gostava de carros e... Não sabia. O Maverick amarelo. Acho que é Conta essa história. Isso foi em 94, um rapaz de 17 anos, ele deixou até um bilhete para os pais, que os amava muito, para eles não se culparem, mas a dor dos pais, né, no velório, levou-os a escrever cartões e distribuir esses cartões para os colegas, escrito assim: se precisar, peça ajuda. Então, e com uma fita amarela, que o carro era amarelo, né? Era um Maverick. Era um Maverick. E ele, assim, com isso, no sentido de fale o que está acontecendo com você, né? Às vezes a gente não tem a solução imediata, a gente não precisa ter a resposta para a sua dificuldade ou os seus problemas, mas a gente pode escutar, né? A gente pode juntos tentar um caminho, né? Para poder ajudar. E é tão bom, né, quando a gente consegue ajudar alguém numa situação dessa. O grupo de LGBT+, esse pessoal todo, é muito... Tem alguma prevalência nesse grupo, não? Tem uma maior vulnerabilidade. Todos os grupos vulneráveis, eles têm uma prevalência maior. Estima-se que o risco, por exemplo, de uma pessoa que está fora do grupo, comparado com esse grupo, é 3 vezes mais. Eles têm 3 vezes mais chance de autoextermínio do que nós aqui, por exemplo. Né? Então, eles estão dentro de um grupo de risco por questões socioculturais, principalmente. Preconceitos, né? Desvalorização, né? Não aceitação, falta de acolhimento, violência. A Adriana tocou num ponto, né, que foi sempre uma bandeira, né, quando eu, recém-formado, quando eu dava plantões médicos, da punição para quem tenta autoextermínio, uma violência médica que acontece até hoje. Acontece nos prontos-socorros, né? Quem trabalha no hospitalar sabe que numa tentativa de punir e tentar condicionar, assim, se você tentar suicídio, a gente vai ter que passar uma sonda, para punir, a gente usa normalmente uma sonda nasogástrica calibre mais fino, eles passam com calibre maior, sem anestesiar, e ficam falando isso para a pessoa. Fica, às vezes, essas pessoas aqui todas estão querendo viver e você está aqui ocupando uma vaga, tentando tirar a vida. Isso destrói ainda mais. Isso é medieval. Mas isso tem mudado, né? A gente sabe que o pessoal tem sido treinado até em função dessa campanha, por causa do Setembro Amarelo. Essa campanha ele ajudou intervém bastante nisso. De ter essa punição. E aí tem um efeito contrário, que a pessoa sai de lá pior. E isso não vai fazer ela deixar de estar sofrendo, vai aumentar o sofrimento dela. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz.
Agora vem um ponto importante e tocante também, né, nessa história do cuidados paliativos. Aquele lance terrível, né, às vezes, de dar a notícia, né, para o paciente, ou para a família, ou para os dois, né? Como é que é isso, Larissa? Como é que você vai chegar para a mãe ou para a esposa do cara que está ali, ou vice-versa, escuta, ó, acabou. É sempre um desafio. Eu acredito que a comunicação, acho que o Thiago vai concordar comigo, é o ponto-chave para um cuidado paliativo bem feito. De nada adianta a gente ter toda a equipe, ter estrutura, se a gente não faz e não tem uma boa comunicação. E essa comunicação, ela precisa ter método, ela precisa ter uma estrutura para ela acontecer de uma forma melhor. Então, a gente tem alguns protocolos que orientam a comunicação. Um que é bastante conhecido é o SPIKES, que ele é basicamente um passo a passo dessa comunicação, como ela deve acontecer. Então, quando os profissionais utilizam essa comunicação nesse formato, no SPIKES, ela ajuda bastante, assim. As letras, as iniciais são em inglês, mas em resumo, assim, o S é o preparo do ambiente, que é o seating. Então, a gente precisa entender em que local essa comunicação ela vai acontecer, o ambiente ele precisa ser calmo, eu preciso garantir a privacidade da pessoa, às vezes ele vai querer estar acompanhado de um familiar ou mais. Então, é fundamental que esse seja um ambiente que não tenha distrações ou ruídos. Depois que eu organizei esse ambiente, o próximo passo é o P, que significa perception, que é o momento dos profissionais ouvir o paciente, a sua família e entender o que ele sabe sobre a condição de saúde dele. Esse momento de coleta de informações ele é importante porque a gente percebe ali as lacunas do conhecimento, até onde ele sabe, o que não contaram ainda para ele. Então, é fundamental a gente reunir essas informações antes de comunicar. Feito isso, que é o I, é o invitation. Eu convido a pessoa, o usuário, o paciente e a sua família a receber as informações que eu tenho para dar. Só que antes de passar, de fato, a informação, eu preciso entender até onde eles desejam que eu comunique. Porque tem pessoas e pessoas. Tem gente que gosta de saber tudo na primeira conversa, desde o diagnóstico, o prognóstico, os próximos passos. E tem pessoas que preferem aquela comunicação progressiva, em pílulas. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aí foi demais? Não, eu não quero mais saber, deixa para um próximo encontro. E o próximo passo é o conhecimento propriamente dito. Essa é a hora da equipe trazer as informações de forma clara, objetiva, sem jargões técnicos, para que, de fato, a comunicação se faça presente, a informação chegue. E quando a gente dá a notícia difícil, o próximo passo, que é o E, é o das emotions, as emoções. A gente dá espaço para as reações, porque elas podem ser choro, pode ser nada, pode ser um silêncio, Pode ser um desespero. pode ser um desespero, raiva, e aí é o momento da equipe acolher essa reação, essa emoção, ter a sensibilidade de saber se continua, se para por ali. Mas o final do protocolo, que é o S, é o summary, que é o resumo. Então, a gente precisa sempre fechar com essa família os principais pontos que foram ditos e quais foram os encaminhamentos dessa conversa. Por exemplo, qual vai ser o plano terapêutico, quais serão os próximos passos que essa família vai seguir. Então, quando a gente segue essa estrutura de comunicação, ajuda bastante a ter uma conversa em que eu preciso noticiar uma má notícia, mas de maneira empática e acolhedora. Acontece também, né, aí entra a parte espiritual, né, não sei se seria isso, da família, por exemplo, negar aquele diagnóstico fatal, né. Não, ele vai resistir, ele vai aguentar, tenho fé em Deus, não sei o quê, pá-pá-pá, pá-pá-pá. Tem isso também, né. Com certeza. E a gente participou, acho que você foi também nas oficinas que a gente teve no mês, acho que foi no mês de junho, era sobre comunicação. Comunicação como uma ferramenta de cuidado. E o que é muito importante é a conexão, a confiança. Desde lá dos animais, as relações entre os animais são por meio de confiança. Se essa família está confiando em você, ela consegue se abrir mais, ela consegue entender mais. Se tá todo mundo na defensiva, se tá todo mundo ali brigando, falando desalinhado, isso não acontece. Então, o primeiro passo de tudo é você criar uma confiança. Você tem que ter um jeito ali, você tem que aos poucos, né? Igual falou, a gente tem que ter vínculo, tem que ter empatia, tem que ter um
uma continuidade, né, com aquela família. Não é chegar de cara já querendo dar uma notícia bombástica dessa. Então, depois que você gerou essa confiança, e nós todos somos movidos por emoções, né? Tanto eles vão estar emocionados, a gente também. Então a gente vai ter que se conectar, a gente vai ter que estar na mesma emoção. Não adianta ele ficar, não, ele não tem a doença, ele vai sobreviver, ela já internou 10 vezes, sempre ela sobrevive. E eu ficar relutando, não, mas dessa vez é muito grave, dessa vez ela não vai sobreviver. Eu não posso falar isso. Eu tô indo muito contra, eu tô desconectando. Eu posso falar assim, olha, eu quero muito também que ela sobreviva. Pode ser que ela sobreviva nessa internação. Se acontecesse, ninguém é contra, você viu a Natasha falando, ninguém é contra milagre, né? Então, se acontecer esse milagre, a gente vai estar aqui junto com ela, cuidando dela também. Aí você cria já um vínculo, uma conexão, e você consegue ir aos poucos trazendo mais pra realidade. Quando você se conecta, você pega essa confiança, e aí sim você vai partir pra parte teórica, né, digamos, que é a parte cognitiva, né? A parte de, olha, a doença é essa, a partir de agora vai acontecer isso, isso e isso. E se a pessoa voltar pra trás, nossa, mas aí você volta pra trás também, volta nas suas emoções, volta e tenta se conectar de novo. Igual lá no Spikes também, quando a gente um passo lá deu errado, a gente tenta voltar pro anterior pra ver se segue essa conversa. Mas é tudo treino, né? Cada vez que a gente faz mais isso, quanto mais se faz, melhor você fica. E acontece casos, vamos dizer assim, que o cuidado paliativo, a gente pode dizer assim, errou. Tipo assim, vocês falaram, não, você vai morrer, e o cara não morre, daqui a pouquinho ele levanta. Daqui a pouquinho assim, tem uns tempos. Uma coisa que acontece muito é que o pessoal confunde. Existe um termo aí nos cuidados paliativos chamado assim, as últimas horas de vida. Só que não são as últimas horas de vida, assim, no relógio, né? Tem gente que fica um mês nessas últimas horas, né? Tem gente que fica um mês ali, tipo, um mês que já não conversa. Não é uma extrema-unção, né? Não tem nada disso. E muita gente acha que o cuidado paliativo é um decreto de morte. Não, muitos pacientes têm alta. A gente quer que eles tenham alta, né? Controlou aqueles sintomas, resolveu o que estava acontecendo ali. O ideal, todo mundo é ir para casa, né? Nesse centro que eu falei de cuidados paliativos, muitos pacientes iam embora. Eles resolviam ali a demanda. Nossa, tava com muita dor, tava com muito vômito. Ajustou a morfina, ajustou os remédios, voltou para casa, tranquilo. Então não é um decreto de morte. Isso que a gente tenta sempre reforçar também, que não é sentença de morte quando o paciente está sob cuidados paliativos. É um preparativo, né? Em alguns casos, igual eu falei, por exemplo, principalmente na geriatria, né, que o pessoal tá ali numa idade um pouquinho mais avançada, muitas vezes tá perto. Mas tem casos, tem pacientes que ficam 16 anos em cuidados paliativos, tem paciente que fica 20 anos em cuidados paliativos. A doença não tem cura, só que ele tem sintomas, ele tem demandas, né, demanda psicológica. Eu acho que o que a gente precisa ter a sabedoria e o entendimento é de saber identificar o processo ativo de morte, que eu acho que é isso que muita gente confunde, né, com as últimas horas de vida. O corpo dá alguns sinais em que está em processo ativo de morte. Então, quando a equipe já reconhece esses sinais, é o momento de preparar essa família para o que vem aí. Pode ser em um dia, uma semana, em um mês, mas é importante já ir preparando essa família para que ela não tenha um luto complicado depois. E eu gosto, sim, também de falar sobre isso, não só no processo ativo de morte, porque já é tanta coisa para poder assimilar. Então, se essa família ela já é bem esclarecida, orientada, e o próprio paciente também, durante todo o seu processo ali de evolução dessa doença, acaba que esse processo ativo, essa fase final ali de vida, acaba sendo um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquila. Questões culturais também influenciam muito, né, nessa hora, né? Muito. Muito. Nessa visão holística, né? Então, tudo, o espiritual, o social, o cultural, as crenças. Por isso que é importantíssimo conhecer. E na atenção primária, a gente tá, igual eu falei na palestra, a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? A gente tá dentro da casa das pessoas, né? Então, é o melhor lugar para você conhecer tudo e a parte cultural, até onde você pode, até o que você consegue lhe ganhar de argumentos, né? Com relação a você conhecer essa parte Sim. cultural. E eu acho isso engraçado, que uma vez eu viajei, eu fui para o México. E o tanto que o choque cultural, eu acho ele importante, assim, né? Então, a gente evita falar sobre morte. É uma palavra que a gente até não cita tanto, né? A gente dá outros nomes para evitar a palavra morte. Então, é como se todo mundo desviasse desse assunto. E algumas outras culturas, por exemplo, a mexicana cultua, né? Esse período, né? O Dia de los Muertos. Então, é uma forma diferente de enxergar algo que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Tem aquele ditado que diz que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer um dia.
Então, e por que que a gente tem tanto receio de falar sobre? Então, faz muito parte dessa cultura nossa de evitar esse Tabu, assunto. né? Vou tomar um cafezinho, gente, enquanto isso. Com certeza, Aliás, sempre bom, né? aliás, não é um cafezinho, é um café Cajubá. E se na sua cidade não tem o café Cajubá lá na venda, no armazém, no supermercado, você entra lá no mix do café Cajubá, através do seu celular, do seu computador, faça o pedido que logo é cafecajubá.com.br. Entra lá, faz o seu pedido que logo chega aí. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. As empresas também hoje precisam muito, né, desse trabalho de vocês. Os ambientes corporativos, aquela coisa, aquele estresse de entrega de trabalho, entrega de resultados. Hoje, se você pegar uma estatística, você vai perceber que a maior parte dos afastamentos de dentro de uma empresa estão correlacionados com saúde mental. É com o estresse, é com a meta, é com a vida que eu não consegui organizar, é com a pressão, porque eu sou hiperestimulado o tempo todo. Antigamente existia 2 shampoos, era Colene, ou então Scala, pronto, resolvi, fui na farmácia, resolvi meu problema. Ou compro um outro, agora eu chego para todo lado, tem estímulo. E aí isso vai gerando na pessoa uma ansiedade o tempo todo. E ela não se permite ser feliz, ela não se permite brincar, ela não se permite se divertir. E isso vai deixando ela cada vez mais presa. E aí quando a gente chega, a gente deixa a pessoa soltar. A gente leva para ela um momento de desestressar, uma descompressão. O movimento que a gente faz dentro das empresas é uma descompressão. Então, a gente vai trabalhar o colaborador, a gente vai trabalhar aquela equipe, a gente vai gerar integração entre as áreas da empresa, que são as coisas assim que eu só trabalho na minha, você só trabalha na sua, você só trabalha na sua, a gente nem se conhece, a gente se tromba na saída, talvez nem sabe que trabalha junto. E aí a gente faz essa integração e esse movimento de trazer para eles um respirar. Um movimento de humanização dentro da empresa também. Então, como em todo lugar, deve ter aqueles durões, né? Durões para eles, né? Mas que precisam muito disso, né? Aquele cara carrancudo, o chefe intransigente. A gente gosta bastante desses. Esses são Topa ótimos. muito com gente assim. Sim, sim. Mas é tão interessante que, é igual eu te falei, é tão mágico o palhaço. O nariz é tão... que ele chega primeiro. E aí já não tem como mais. A pessoa já desmancha. Um sorrisinho de canto de boca, com certeza sai. É tipo assim, eu vou levar a sério essa palhaçada aqui. E tem que ser, né? Tem que ser. Bom, nós já falamos como o processo de voluntário, mas abriu agora, né, na primeira quinzena. Abre dia 17 de outubro. E aí vai acontecer até novembro ali. A gente vai estar nos processos até dia 10 de novembro. Aí a gente vai ter uma apresentação. Nessa apresentação, se você está assistindo esse podcast agora, a gente ainda está com inscrições abertas. Então, se inscreva, faça parte, vá assistir, conhecer nosso projeto na apresentação. E aí, dentro da apresentação, a gente vai tocando os próximos passos, que aí é documentação, que aí é a formalização, treinamento. E... É um trabalho puramente voluntário. Sim. Sim. Não tem salário, não tem... Não, tem umas broncas de vez em quando. As broncas vêm, mas o salário não. Para executar um trabalho sério, né, também não pode ser tudo assim muito à vontade, né? Mas é muito importante a gente olhar para a bronca e falar, opa, eu não posso simplesmente sentar numa maca. Eu não posso simplesmente sair esbarrando, abraçar um, depois ir lá abraçar o outro. Então, a gente precisa estar muito atento.
Sabe? É muito sério. Você tem que estar muito atento para estar lá dentro. Você tem que olhar o ambiente, a pessoa, o estado da pessoa, se tem uma maca chegando, se tem alguém para fazer um procedimento. E você tem que orquestrar isso tudo e conseguir lidar com isso sem atrapalhar. Você tem alguma formação psicológica, em psicologia, alguma coisa assim? Ah, não, só Doutora patologista Vassourina. mesmo. Deus me livre. Deus me livre. É Eu sou puro só- autodidata. Eu amo estudar. Ela sabe. Eu amo estudar. E eu amo estudar a parte psicológica. Eu amo conhecer as pessoas. Eu amo olhar pra pessoa e falar, aquele ali é mais tímido. Aquele ali gosta de abraço. Eu adoro entender tudo isso. Isso chega primeiro, né? É mais fácil. Você chega no ambiente e fala, já conheci. Aquele ali tá tímido só de brincadeira. Mas se eu falar assim, vai. Agora mesmo ele se abre. Agora mesmo ele se abre. E é importante que a gente estude. Dentro desses 7 anos, a Camila, que é a minha prima, ela mudou. É outra pessoa. Não se reconhece mais. Olha pra trás e fala, é sério que eu era assim? Justamente porque esse trabalho vai desenvolvendo a gente. Você vai crescendo. Não tem como não crescer. É só esse fato de ajudar o próximo, né? Isso contagia também, né? Como já dissemos aqui. Isso é muito importante. Ô, Shirley, e os desafios para os próximos anos? Desafios? Os próximos Eu acho anos, que... os próximos dias. Eu acho que assim, não são nem desafios, são perspectivas, sonhos, né? Que a gente acredita que a gente vai conseguir alcançar, né? Iniciar e finalizar muito bem esse processo seletivo, trazer empresas parceiras para que possam nos ajudar a fazer acontecer, né? Para que a gente possa... Esse ajudar é através de patrocínio. Através de patrocínio, né? Porque, Sim. assim, o palhaço, ele precisa de figurino, maquiagem. Por exemplo, um sapato de um palhaço custa R$450. A maquiagem, cada potinho é R$100 de maquiagem. Então, assim, o nosso custo, ele é bem alto, né? E o meu sonho, de verdade, é tirar esse custo todinho dos voluntários, porque para mim eles já dão o que é melhor, que é seu tempo. O tempo mais precioso que tem é o que eles dão. Sim. É o tempo que eles podiam ficar com a família, ir para o clube, passear. Não, mas eles separam esse tempo para cuidar de vidas. Então eu acho que nada mais justo do que nós, né, cuidarmos dessas vidas, que para mim são muito preciosas. Eu trabalho com eles esse desenvolvimento do palhaço e é com muito carinho mesmo. E eu acho que a gente precisa reconhecer esse trabalho e oferecer para eles o mínimo que é eles poderem estar com um jaleco, né, bem feito, um jaleco bonito dentro do hospital. Para se Então, sentir assim, bem também. para se sentirem bem, eles precisam se sentir valorizados, eles precisam ter um lanche digno, eles precisam, às vezes, e trazer uma pessoa de fora para capacitar, porque é legal trazer, né, outras pessoas de fora, ir, né, viajar com eles. Então, assim, eu tenho muitos desejos no meu coração. E o primeiro deles é honrar com a vida deles. É honrar. E ela com eles. faz com excelência. É cada lacinho, sabe, não existe uma vez que a gente vai pro treinamento que não tá tudo preparado com excelência, assim, ó. Pra que a gente chegue e seja acolhido e seja amado ali enquanto a gente se treina. E quantas vezes ela abriu mão, assim, da família, de tudo, pra poder ir pra São Paulo se capacitar, pra chegar e trazer o melhor pra gente. Então, é sempre um trabalho de muito empenho, muito amor, mas também tem um custo muito alto. Claro. E esse custo é o que a gente busca em parceria com a empresa. Porque hoje, as empresas, antes, elas concorriam por qualidade. Se eu tenho qualidade, eu tenho uma moeda de troca para o meu cliente. Hoje, qualidade é premissa básica. Elas precisam ter
pertencimento. O cliente precisa te olhar e falar assim, eu pertenço isso aqui, faz sentido para mim. Eu também concordo com eles. E uma das coisas que mais pega é a responsabilidade social. É você pensar que a empresa tem uma responsabilidade social, que ela se importa com o outro. Então, quando a empresa é parceira nossa, ela não está só nos apoiando, e tá demais, apoiando demais, né? Mas ela também está levando para os colaboradores, para os clientes, Então, de exemplo, né? esse movimento de sustentabilidade, de consciência social ali e realmente de mover, de agir. Que é feito através do nosso trabalho. Inclusive, a gente abre para empresas que quiserem, às vezes, conhecer o nosso trabalho um pouquinho mais, uma palestra, eles podem Qual chamar o a gente. endereço para a empresa, para um futuro voluntário chegar até vocês? Nossas redes sociais. Hoje, nossas redes sociais, hoje a gente não tem uma pessoa, uma secretária para ficar no escritório, por exemplo. Mas a gente abre nossas redes sociais, né? Então, eles podem mandar ali o direct. Sementinhas.udia. Sementinhas.udia. Nós vamos colocar aqui embaixo. E pode entrar pelo e-mail também, né? Que é sementinhas.contato@gmail. Sementinha.contato? @gmail. @gmail. Sementinhas no plural. No plural. Sementinhas. Isso. @contato@gmail.com. Nós vamos colocar Nossa, aqui ela falou devagar agora. É porque você falou muito acelerado e aí não dá tempo É a de colocar bateria, embaixo. é a bateria que já Acho está. que já tá. Não. É porque para passar endereço, a gente tem que passar certinho, senão erra o endereço. Sim. Você viu como eu aprendo com ela também, tá vendo? Shirley, doutora Vassourinha, que prazer ter vocês aqui. Eu não vi você pegar balinha. Pega balinha. É do pinico. Pirulito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu... Agradeço. Você não vai mostrar a surpresa? Qual surpresa? Essa daqui. Vamos lá. Essa daqui é uma caixinha que representa não só uma, mas vários pacientes que a gente, né, já se despediu ao longo do tempo. Essa daqui é a Laurinha. E a Laurinha, ela com o tempo, ela foi se tornando, depois que ela nos conheceu, ela se tornou a doutora Periquita. E ela fazia os atendimentos ali dentro do hospital. Depois que ela se tornou a doutora Periquita, ela fazia esses atendimentos. Então, ela atendia os médicos, né? Ela atendia os outros pacientes, os pais, os coleguinhas ali dentro do hospital. Até que chegou o dia que ela se despediu. Ela tinha um periquitinho azul e por isso que ela virou a doutora Periquita. Gente, que coisa interessante. E aí, no dia que eu fui me despedir e juntar as coisas dela, porque a família dela é lá do Pará, e eu perguntei para a mãe dela, eu falei, será que eu posso ficar com essa caixinha, né? Eu te adoro de montão. Isso. E aí, ela falou assim, pode ficar com o que você quiser. Tinha muitas coisinhas dela. E aí, quando eu abri essa caixinha, tinha um recadinho aqui. Eu te amo, assinado doutora Laura, do grupo dos Sementinhas. E aqui dentro, ela deixou os valores dos quais ela acreditava. Pra gente nunca mais esquecer desse valor. Amor ao próximo. Tudo escrito com a letrinha dela. Gratidão. Gratidão a Deus. Carinho. Felicidade. Fé. Bondade. Tudo que a gente precisa. E gentileza. 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 E aí você vê os valores de uma criança de 10 anos de idade que estava se despedindo da vida. E assim como ela, nós nos despedimos
de tantas outras Lauras, de tantos outros Brenos, de tantas outras Olívias, nós nos despedimos. Internações que nós caminhamos juntos com eles por muito tempo. E aí, com muito carinho, nós fizemos essa sementinha aqui. Eu vou te dar uma outra diferente, que é essa daqui com a mensagem dela. Tem uma mensagenzinha dela aqui. Nós somos sementes diferentes, totalmente diferentes. Nós somos sementes totalmente diferentes. Mas ainda assim, se a gente for regada com muito amor, com muito carinho, com muita gentileza, com fé, a gente com certeza vai dar bons frutos. E aqui tem um bilhetinho para você. Oh. Da Laura. Gente. A gente multiplicou os bilhetinhos dela para que todo mundo tenha acesso ao trabalho brilhante que a doutora Periquita fez e o impacto que ela continua gerando na vida de muita gente. Eu vou ver com muito carinho. E essas sementinhas, com certeza, eu vou plantar aqui. Isso. Viu? Shirley e doutora Vassourinha, que gostoso ter vocês duas aqui hoje, viu? Muito bom mesmo. E parabéns mesmo pelo trabalho que vocês desenvolvem. E a gente aqui deseja, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente deseja a mesma coisa, que esse trabalho evolua, continua crescendo. Tá? Sim. E principalmente essa meninada, né, internada nos hospitais, precisam disso. Precisam da presença de vocês, da sua alegria, né, doutora Vassourinha? Né? Eu que preciso delas. Então, agora a gente já pode desligar ela. Isso. Pronto. Agora ela adormece. Eu gostaria muito de agradecer a Deus e agradecer a oportunidade. Nós é que agradecemos, Shirley. Agradecer por você ter nos visto, né, de uma forma diferente e que realmente a gente consiga aí alcançar mais pessoas, mais empresas para que possam nos apoiar e que a gente possa aí impactar não só o Hospital de Clínicas, mas outros hospitais e inspirar outras pessoas, né? Porque eu acredito que o trabalho não pode parar na gente. Então, algumas sementinhas que hoje não fazem mais parte hoje da nossa história, com certeza estão plantando sementes em outros lugares. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente multiplicar o amor, multiplicar a bondade, multiplicar, sabe? Essa gentileza, todos esses valores que a Laurinha deixou aí que pra contagia gente. cada vez mais, né, outras pessoas. Com certeza. Muito obrigado, gente. Vou soltar ela, tá? Ligou de novo. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.